Olá, você tem interesse em saber o que compensa mais para financiar ou para comprar, adquirir um imóvel ou carro? Se é melhor financiamento ou consórcio? Se for fazer financiamento, se é melhor através da tabela saque ou da price? Se você tem interesse em matar essas curiosidades, seja bem-vindo, porque esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar com vocês aí as principais vantagens e desvantagens do financiamento no longo prazo e também do consórcio. E quero também compartilhar uma tabela aí que mostra uma simulação de um consórcio num valor de R$500 mil e essa mesma simulação desse mesmo valor no financiamento, para que você saiba aí as diferenças e possa comparar. E essa planilha, se você tiver interesse, depois eu posso até disponibilizar ela. Seja bem-vindo. Antes de eu começar, já vai curtindo o vídeo para dar aquela força, já se inscreve no canal, já aciona o sininho e vai pensando naquelas pessoas que você pode estar compartilhando esse conteúdo aí, que pode estar fazendo a diferença aí na vida de vocês. Vamos começar. Eu quero começar aqui compartilhando com vocês as principais vantagens e desvantagens entre você fazer o financiamento e o imóvel. E vamos começar a falar do financiamento. As vantagens do financiamento, uma das principais é aquele prazo, né, que você consegue fazer por mais de 30 anos, 35 anos, por volta dessa faixa. Se você tiver as condições lá, você consegue financiar nesse valor. Você consegue uma taxa boa aí, dependendo do banco que você trabalhar. Lógico que você tem que ter uma série de documentações. Essa é uma desvantagem, né? Para você conseguir a aprovação do financiamento, você tem que provar para o banco que você é uma pessoa que vai honrar os seus compromissos. Então ele pede comprovante de renda, imposto de renda, olerites, enfim, tudo que mostra que você tem aquela condição de honrar esse compromisso aí, né? Uma das desvantagens é que, assim, você vai pegar o imóvel e o imóvel ele vai ficar, é uma alienação fiduciária. Então esse imóvel ele fica aí como garantia aí pro banco quando você compra a casa, né, para que você honre suas parcelas. Se você não honrar, o banco vai lá e te toma, certo? Uma das desvantagens que a gente tem com o financiamento é lógico, nem tudo é um mar de rosas. Você tem os juros, então os juros você vai pagar no longo prazo. Esse valor pode se multiplicar e duplicar, como eu já falei em outros vídeos aí. Já com o consórcio, você tem algumas vantagens e desvantagens. Como eu já disse, você não vai precisar, você não vai receber, essa é a maior desvantagem que eu vejo do consórcio. Você não recebe o dinheiro no momento que você entrou no consórcio. É aquilo mais para o longo prazo, você vai pagando. É um grupo de pessoas, é diferente de um financiamento. É um grupo de pessoas que se juntam para aí fazer aportes constantemente, e aí então vai tendo sorteios. Pessoas vão dando o lance para que ela contrate aquela carta e para que ela possa receber aquele valor para comprar o imóvel. Nas duas finalidades aí, tanto consórcio quanto financiamento, você pode usar o FGTS. Né? No consórcio você pode usar o FGTS, por exemplo, para dar o lance. Só que uma das desvantagens do consórcio é que você não sabe quando que você vai poder sacar, né? Quando que você vai ganhar o seu dinheiro para comprar o bem. E às vezes leva um tempo que pode não estar de acordo com as suas expectativas, diferente do financiamento, que você tem essas vantagens. Mas se você considerar no longo prazo, o valor que você vai pagar no consórcio é muito menor. Então, se você não tem a expectativa de comprar uma casa, se você quer, às vezes, ter uma carta desse tipo, bom, você pode estar fazendo um investimento, né? Com isso aí você não vai pagar taxa nenhuma e você vai ter o seu dinheiro, se você não tem essa expectativa. Mas o consórcio pode ser, assim, uma opção mais viável que um financiamento no longo prazo, por causa dos valores menores. Só que no consórcio tem que tomar cuidado com uma coisa que foi realmente algo que aconteceu comigo. Eu tinha uma carta de consórcio, que quando eu era jovem tinha contratado, e assim, a parcela ela vai aumentando, porque o consórcio ele sofre um ajuste anual, né, de acordo com o índice de preço, se não me engano era o IGPM, e aí, então ela vai aumentando. E tudo bem, até por aí, beleza. Só que aí, o que acontece? Chegou o momento que eu queria comprar um imóvel. E eu não tinha ainda sido contemplado no consórcio. E o que aconteceu? Pelo fato de eu não ter sido contemplado, eu fui lá e dei o lance. Eu dei o lance, mas eu não tinha quitado o consórcio. E o que acontece? O consórcio ele também usa um bem como garantia, que teoricamente é o imóvel que você vai estar comprando quando você vai dar a carta. E a minha carta do consórcio, ela não era o suficiente para pagar o valor total do imóvel. Então imagina que o imóvel que eu ia comprar na época custava R$200 mil, a carta era só de 100 e eu não tinha os outros 100. Então eu ia ter que financiar 100. E aí o que aconteceu? O problema que eu tive é que quando eu fui financiar esses R$100 mil, eu não conseguia. Porque o banco não me autorizava eu colocar o mesmo imóvel, que era o que eu estava comprando, o financiamento, como também para o consórcio. E aí então, o que eu tive que fazer naquela época quando eu fui comprar esse imóvel?
Graças a Deus, meu avô, uma pessoa que foi muito boa para mim, já não está mais entre nós, mas ele pôde aí me emprestar o dinheiro suficiente para eu poder quitar o consórcio e aí então comprar e fazer o meu financiamento, o primeiro financiamento que eu fiz na minha vida, que no final valeu muito a pena, né, porque eu casei e deu tudo certo. Mas se não fosse o meu avô, eu ia ter perdido aquela compra daquele imóvel. Sim, ia ter perdido, porque que outra opção que eu tinha? Bom, uma outra opção que eu tinha, que o pessoal do consórcio estava querendo me vender, era o quê? Contratar uma outra carta de crédito que contemplasse aquele valor. Então imagina que eu tinha 100 e o imóvel era 200, eu precisava mudar essa minha carta do consórcio para 200, mas só que aí eu não ia conseguir o dinheiro de imediato do mesmo jeito. Eu ia ter o quê? Que dar um lance para torcer para ser sorteado para daí então poder ter comprado imóvel. E nesse tempo aí que ia levar, com certeza alguém já ia ter comprado esse imóvel e ia ter ficado sem nada a ver navios. Então assim, esse eu acredito que por mais que seja uma opção mais barata, né? Você pode se dar mal porque a carta, às vezes ela vai tendo uma alteração e se a carta for menor que o imóvel, você vai ter problema. À medida que no financiamento você pode o quê? Contratar o financiamento e ir amortizando as parcelas. Mesmo que você tenha feito um financiamento de 36 anos, 35, você consegue pagar ele em 10 ou até menos. Então assim, diferente do financiamento, consórcio não é juros, é essa taxa de administração, que ela chega a ser aí por volta de uns 24, 25%. Sem somar aí com outras taxas que são cobradas tanto com o financiamento quanto pro consórcio, certo? Então agora eu vou compartilhar com vocês aí a planilha que mostra aí uma simulação do mesmo valor, que seria R$500 mil, fazendo um consórcio pelo prazo aí de 200 meses e a mesma situação fazendo o financiamento pelo prazo de 200 meses. E à medida que eu for mostrar isso para você, eu já te explico também a diferença entre a tabela SAC e a Price, para que você entenda aí qual que vale mais a pena no financiamento que você for fazer. Fiz uma cotação de um consórcio com a Porto Seguro, uma carta aqui no valor de R$500 mil, em 200 parcelas de 3.119, eu arredondei aqui para 3.120. Então logo, se você multiplicar os 500 mil por 200, você vai ter aí, né, se você multiplicar o valor da parcela, que é esses 3.120 por 200, que são 200 parcelas, você vai ter o valor total aqui final de 624 mil. Ou seja, você contratou uma carta de 500, né, sem considerar ajustes por inflação no valor da parcela e nem nada, tá? Vamos fazer o cálculo considerando o dia de hoje. Lembrando que também não há nenhuma recomendação de compra nem de contratação, é apenas fins didáticos, tudo isso que eu estou falando aqui. Mas então se você vê 500 mil reais, ele se tornou 624 mil reais. Vamos ver quanto que sairia um financiamento nessa mesma condição, utilizando a tabela SAC. Vamos lá, 500 mil reais, 200 meses, estou usando uma taxa aqui de 0,8% ao mês, que corresponde a 10% ao ano. Uma taxa até que é similar com as que têm sido praticadas no dia de hoje. Tá? E eu quero primeiro começar a explicar que o sistema de amortização constante, o que quer dizer isso? Você tem um saldo devedor aqui, né? E a cada mês, de acordo com o número de períodos aqui que você estabelece, ele vai amortizar sempre o mesmo valor. Então veja aqui, ó, 2.500 nesse valor aqui, nessas condições, ele vai todo mês que você começar a pagar, amortizar R$2.500. E os juros vão variando aí de acordo com o financiamento e com a taxa que você fez, né? E aí aqui você tem o que? O valor da prestação. O que é a prestação? É o valor da amortização mais os juros. Não estou considerando as taxas aqui também. Então o que acontece com esse sistema de amortização constante? O que é muito interessante. A parcela começa um valor mais alto se comparado com o price. Só que ela vai reduzindo com o passar do tempo. Ó. Se você ver aqui, ó, nesse financiamento, você começaria pagando R$6.500. E com o passar do tempo, ele vai até ó, lá embaixo, né, nos 200 meses aqui, ó, você ia pagar um valor de parcela de 2.520 e aí ia quitar seu financiamento. Então, aqui, né, você começava pagando 6.500 e a última parcela ia ser 2.520. E olha porque eu falo que não pode levar um financiamento para o final do prazo. Esse financiamento de R$500 mil, você ia ter pago aí R$402 mil de juros. Isso aí. Esses R$402 mil de juros corresponde aí a 80%. Ó, essa conta aqui que a gente vê, ó, aqui 402 mil dividido por 500 mil, que é o valor total, corresponde aqui a 80% de juros nesse período.
Então no final, esse financiamento de 500, você ia pagar quanto? R$ 902.000. Caro, né? Se você comparar com o consórcio, se você for comparar com o consórcio, seria um valor menor, né? Veja aqui que seria R$ 624.000. Né? Mas como que ficaria isso daí comparando com a tabela Price? Tabela Price, está aqui. Você tem uma fórmula que é calculado o valor da parcela. Esse P aqui é o valor da parcela. O que é o P? É o valor presente vezes a taxa, que a gente está usando a mesma taxa para fim de comparação, dividido por 1 menos 1 mais I a taxa de juros, elevado a menos N. É uma formulinha aí, mas é assim que funciona para calcular o que? O valor da prestação. E a vantagem do sistema Price é que você tem o que? O valor da prestação é constante. Lógico, ambos podem sofrer aí uma alteração a cada ano, a cada período, por conta de ajustes de índices de preço. Mas veja aqui, ó, enquanto no saque você tem uma parcela que ela vai reduzindo, né, e chega inclusive a ficar até menor do que a do Price, no Price você vai ter sempre a mesma parcela. E olha o que acontece no começo do financiamento, né? Você vai pagar R$ 5.000 de parcela. Só que R$ 4.000 são juros. Você vai estar amortizando no início um valor pífio. Aqui 20% da sua parcela apenas, que é para amortizar o saldo devedor. Por isso que financiamento, quanto antes você quitar, é melhor. Uma das vantagens do sistema Price é que você tem aí o que? Você tem mais previsibilidade no valor da parcela, porque ela vai ser sempre aquele valor, né? É previsível, né? Só que o que acontece, uma das desvantagens desse sistema Price é que você paga juros. Ó. Se você comparar aqui para essa mesma taxa, os juros aqui foram menores com a saque do sistema de amortização constante, porque você amortiza mais no início, comparado com a Price. Veja aqui que os juros foi de 80% para 100%. Então, assim, se você pensa em pagar menos juros, e se tudo bem para você começar com uma parcela alta, maior do que a Price, e que ela vá decrescendo com o passar dos anos, com o passar dos meses e dos anos, é muito mais vantajoso na escolha do financiamento fazer o sistema de amortização constante, que é o saque. Tá? Com certeza, você percebe aqui, ó, de R$ 902.000, levando até o final foi para 1 milhão. Vamos ver quanto que isso daqui fica se a gente considerar aí, ó, 120, 240, 360 meses, 30 anos. Dá uma olhada como que varia esse valor. Ó. De 500 mil, no final você vai pagar 1.223.000. 144% aqui só de juros. Né? Na Price, você vai pagar o que? 205%. Então, quanto maior o prazo, maior acaba sendo afetado os juros e mais vantagem fica sendo aí em você fazer o seu financiamento através da tabela saque, tá? Agora, interessante um gráfico que eu quero mostrar aqui para você. Veja aqui esse gráfico, agora que ele atualizou, né? Veja aqui que aqui é o financiamento feito pela saque, esse daqui é o valor da parcela e aqui é o número das parcelas, né? Percebe que o valor da parcela da tabela saque, ela começa mais alta, né? Começa com 6 mil e pouquinho para esse financiamento aí, mas ele vai reduzindo, até que chega um momento que ele cruza e vai ficando menor que a Price. Então, assim, além de você pagar menos juros, né, em pouco tempo, aqui por volta de 90 meses, você já começa a ter uma parcela que é mais vantajosa com relação à outra tabela Price. Agora você percebe aqui que no começo o percentual da parcela que você usa para amortizar da saque, ela é maior que o da Price, até por causa disso que faz com que você pague menos juros no final, porque os juros incidem o quê? Sobre o prazo e o valor que você vai estar amortizando mensalmente, principalmente no início. Então aí por isso que acaba tendo essa vantagem. Quando que a Price vale a pena? Bom, às vezes quando o prazo é pequeno, vamos por aqui 36 meses, mesmo assim você paga um pouquinho mais de juros, mas você vê que é 500 mil, né? Vamos por 50 mil, porque financiar 500 mil em 24 meses, em pouco tempo assim, haja dinheiro, né? Então vamos considerar que 50 mil. Você percebe aqui, ó, nessa mesma taxa, de que ela tem aí o que? A diferença de juros acaba não sendo muita, ó, é quase o mesmo. Então para financiamentos em prazos menores, normalmente quando vai comprar um carro e tudo, dificilmente o pessoal usa a tabela saque, usa a Price, porque tem aquela constância na parcela, então é algo assim mais garantido e mais seguro. A diferença dos valores de juros acaba sendo pouca, comparado com o financiamento no longo prazo. Quanto maior o prazo, maior é os juros que você vai pagar. Então,
aí essa conta aí vai acabando fazendo sentido. Aqui uma outra coisa que eu quero mostrar também é para que você entenda a influência da taxa de juros para um financiamento longo. Olha aqui, ó. Também é importante a taxa de juros. Vamos usar aqui, ó, 1 milhão, vai. 1 milhão financiado em 36 meses, para a gente usar valores arredondados, em 30 anos. Se você tem uma taxa de 0,8, que é 10% ao ano, né, e baixo, então você tem aqui, ó, só de juros, né, você tem o que? 1.444.000. Então você, mais de 100%, certo? Agora vamos baixar essa taxa para meio. Olha aqui, ó, de 150% caiu para 90%. Então, por isso que o momento para que você contrata o seu financiamento, é importante você pegar no momento em que a taxa de juros não está alta, e sim no momento que ela esteja mais baixa. Você vai pagar muito menos de juros. Percebe o valor da parcela, ó, de 0,5%? Ela começa aí com R$ 7.777. Com 1%, ela vai para 12 mil. Olha o tanto que aumentou no valor da sua parcela. Quase que duplicou o valor da parcela. E a maior parte disso daqui é juros. Veja que 22% só que é para amortização. O resto é juros, por causa da taxa alta. Então, pessoal, para finalizar, eu espero aí que tenha feito sentido, para que você saiba aí, tenha subsídios para escolher entre fazer um consórcio ou fazer um financiamento e qual tabela usar, se é a saque ou a price. A importância de você escolher uma taxa de juros que seja atrativa para fazer seu financiamento. A importância de, se você for fazer o financiamento, que você quite ao longo prazo, ao curto prazo, que você vai fazendo aportes, como eu já falei em outro vídeo. E que se você for fazer o consórcio, que você tenha em mente que se você for financiar a diferença do imóvel, você vai ter talvez complicações. Caso contrário, o consórcio sim é uma opção que você não vai pagar juros, você paga uma taxa de administração e, de acordo com a planilha que eu mostrei, essa taxa chega a ser por volta de 25%, onde às vezes no financiamento ela passa de 100%, dependendo do período e a taxa que você usou, certo? Então, mais uma vez, eu espero que tenha feito sentido esse conteúdo. Curte o vídeo para que ele suba para mais pessoas, compartilhe e, assim, se inscreva no canal, ative o sininho e aguarde seus comentários aí. Espero que tenha feito sentido aí todo esse conteúdo que foi passado com o maior carinho aí para vocês.